Hello, Aê, gente! maravilha! Ai, gente, vou colocar naquele filtro porque eu tô não tô dormindo esses dias, porque eu tô estudando muito para as lives, então os filtros ajudam nisso. Bacana, bacana. Quer que eu dê uma introdução aqui também? Pode ser, fica Pode à ser? vontade, o Bom, Instagram é legal, galera. seu. Bom, então essa conversa aqui hoje é com a Juliana, né? Ela vai me entrevistar, né? Hoje a gente vai ter uma conversa, na verdade, falando sobre arte urbana, né? A convite da Ju. A gente ia fazer tudo isso no Insta dela, acabou vindo para esse Insta, mas não tem problema, agora a gente está se vendo, tá dando tudo certo, né? Sim, sim. Eu queria só também incluir uma coisa, para as pessoas participarem ao máximo, envia aí nesse aviãozinho aqui de baixo. E para lembrá-las Uhum. que tá rolando a conversa ou avisá-las, enfim, é sempre bom, né? Rafael, Aham. um prazer conversar com você, poxa. Nossa, que Enfim, bacana, pô, prazer todo meu. a gente já se conhece, já se viu em outros carnavais, né, digamos, mas a gente nunca foi apresentado formalmente, né? Mas assim, eu sempre fiquei apreciando o seu trabalho, era como se eu acabasse te conhecendo no final das contas, porque entre os meus amigos sempre falavam, o Rafael Mareco que fez e tal, né? E é amigo íntimo de vários amigos meus, então eu considero um amigo também. Rafa, você pode contar um pouquinho sobre como você começou o seu envolvimento com grafite? Claro, bom, na verdade a minha caminhada com grafite começou em 2009. Eu comecei a pintar mais motivado pelas coisas que eu via ao meu redor. Então, naquela época eu tinha 16 anos, 16, 17 anos, e eu fazia um trajeto de ônibus para um curso todo dia à tarde. E para ter um paralelo nesse momento, assim, eu sempre desenhava. E eu estava numa época da minha adolescência que eu tinha parado de desenhar, estava tocando instrumento, aprendendo a tocar instrumento, descobrindo outro universo e tal. E aí um dia eu, putz, cara, eu podia voltar a desenhar, assim, mas eu não queria voltar a desenhar as coisas que eu desenhava antes, que era mangá ou fazia retratos, alguma coisa do tipo. E nessas minhas indas e vindas de ônibus, eu comecei a me deparar com essa ideia de, pô, o que é essa linguagem de rua que está acontecendo aqui, sabe? Todo dia no meu caminho tinha pelo menos 5, 6 trabalhos na rua, né? Desde pichação, a grafite, ou um bombe, alguma coisa desse tipo. E eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. Falei, meu, o que é isso, sabe? O que essa galera tá falando, né? O que essas pessoas estão se comunicando? E eu comecei a ler o que estava escrito na rua, né? Comecei a ver que as pessoas estavam escrevendo coisas, estavam se posicionando politicamente, estavam colocando suas indagações, enfim, comecei a desvendar que aquilo dali era um universo, né? Hum. E aí, nesse ano de 2009, eu comecei a pintar. Eu falei, meu, vamos ver de qual que é. E eu fazia cursinho naquela época, e aí tinha uma galera do cursinho que tinha contato com uma galera que pintava na rua. E aí eu, de uma hora, falei assim, pô, então, tô desenhando bastante, aí comecei a desenhar mais essa linguagem essa linguagem mais urbana, e eu quero começar a pintar, sabe? Queria ver de qual que é dessa experiência. Aí até então um amigo meu falou assim, mano, só tem um jeito de você fazer isso. Pega uma tinta e pinta o muro dos outros. Aí Ótimo. foi aí que eu comecei, entendeu? Foi em 2009, esse ano vai fazer 11 anos que eu comecei a pintar e desde então eu não parei mais, né? Comecei a pintar primeiro muros de lugares abandonados, assim. Então eu cheguei a entrar em muito terreno, muito lugar que não tinha dono ou estava abandonado, tal, bem esse ambiente inóspito, assim. E comecei a pintar de pouquinho em pouquinho. Nesse mesmo ano de 2009, eu acabei encontrando um conhecido, na verdade, já era conhecido, que é o Júnior, Mundo Doido. E aí ele já tinha essa crew de grafite e tal, que chamava Mundo Doido.
E aí eu acabei integrando a Mundo Doido e a gente passou 2, 3 anos pintando junto e a minha amizade com o Júnior só fortaleceu. Hoje em dia ele tá morando fora e tal, espero que uma hora ele veja essa live aqui também para ele lembrar de mim. Mas a gente teve esse período junto, foi até mais ou menos 2011, 2012, a gente pintou bastante coisa. E aí, depois disso, eu comecei a me aproximar mais de outras pessoas. Aí, comecei a pintar mais com o João, com o Verme, com o Pedro. Aí, a gente montou um grupo uma crew, né, que fala, né, um grupo de grafiteiros que chama PIC, que a ideia é pá de ideia, crew ou clã, né? Porque toda vez que a gente se reunia para pintar, a gente pintava e aí nesse processo de pintura a gente começava a trocar uma ideia não só entre nós, mas com as pessoas ao redor e rolava aquele lance de tipo, meu, tem muita gente falando muita ideia. E a gente começava a repetir essas ideias e às vezes rolava umas piadas, rolava algumas coisas assim. E aí a gente percebeu, caralho, é uma pá de ideia, né? E aí também um duplo sentido de pá, né? O cara ser meio pá das ideias, assim, né? Então, esse nome aí, quem destacou também foi bastante o Verme que acho que deu mais essa ideia. E a gente abraçou, tal, enfim. Aí, desses anos pra frente, a gente acabou participando de vários festivais daqui do estado. A gente chegou a se inscrever em, em outros projetos para fora. E quero ressaltar também que esse trabalho também teve uma grande importância por causa da Lidiane, uma grande amiga nossa, que sempre esteve junto, independente de qual rolê era, se era um rolê produzido para algum festival, ou se era um rolê na rua ou numa comunidade, ela sempre esteve junto, ela sempre está junto. E de coração, esse trabalho só foi possível também por causa dela. Então, mais uma vez aqui ressaltando a grande importância dessa amiga minha, assim, de coração. Essa é a Eu acho Lidiane que esse Lima? é a Lidiane Lima. Então, esse é um pouquinho do que foi essa minha pequena trajetória ainda, né? Uma super Mas é um trajetória, começo e meio, né? muito massa, muito mesmo, né? Sempre também me chamou muita atenção. Eu venho do Rio de Janeiro, quando era pequena eu já via os trabalhos acontecerem lá. Mas normalmente eu sempre encarei o grafite como arte, né? Aqui em Campo Grande, fiquei mais, só quando mais velha eu percebi o valor também das expressões através do picho, por exemplo, né? Quando você começou a trabalhar com essa arte, você tinha algum objetivo em mente? Olha, na verdade, não. Objetivos, assim, eu tenho, na verdade, objetivos mesmos, eu tenho agora, na Ai, verdade. conte-nos Mas, sobre isso. enfim, mas aquela época, quando eu comecei mesmo a me envolver com grafite, eu tinha muito uma ideia de como renovar o que eu já vinha fazendo, né? Como continuar o que eu já vinha fazendo. E desde cedo minha mãe sempre me influenciou com desenho, com pintura e tal. E eu tava naquele momento assim, qual curso que eu vou fazer, sabe? Então eu tava muito dividido se eu ia fazer uma coisa mais, sei lá, arquitetura, ou se eu ia para uma parada mais louca de ciência, de física tal. E aí eu parei para pensar e eu falei, cara, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de desenhar, né? Então, esse lance de estar na rua, de estar pintando, de começar a pintar e querer pintar e ver como que isso foi mudando as pessoas começaram a ver ao redor, me motivou a ir para o curso de artes, né? E aí lá no curso de artes que eu me desenvolvi, enfim, e aí foi em paralelo com toda essa trajetória que eu contei, né? Aham. O curso de artes me deu todo o amparo que eu tenho hoje para estar onde eu tô, né? Mas assim, objetivos mesmo, meu objetivo mesmo até hoje, na verdade, sempre foi estudar. Então, com grafite, meu objetivo era estudar. Então, estudei, estou me formando, é uma caminhada, né? E meus objetivos hoje também é continuar estudando outras áreas da linguagem, né? Desenho, animação, continuar a minha evolução. Acho que só o fato de estar pintando e estar no mercado não quer dizer que a gente tenha que
que tá parado, mas sim sempre continuar estudando, né? É, então, os objetivos, assim, nesse momento, naquele início, eles não eram muito claros, assim, sabe? Agora eu sei que o meu objetivo com a pintura é mais inspirar as pessoas, trazer mais pessoas para a rua, falar para as pessoas que as mudanças são de fato possíveis, né? Através da arte, através da socioeducação. Então, hoje, para mim, os objetivos com certeza estão mais claros, mas naquela época não, né? De fato não. Que Fiz sem pretensão engraçado. alguma, né? É, a mesma fala que você fez me remeteu à conversa que eu tive com o Ike ontem ainda, o Ike Wojciak. Ele fala justamente sobre a continuidade dos estudos dele, né? Ele já é formado, já é super reconhecido, já tem uma trajetória muito ampla, mas ele fala sobre a importância do artista continuar estudando e se modernizando, se instrumentalizando para poder ir além do que ele já alcança, né? E desde que você começou até agora, o que mudou, o que continua sendo, enfim, na arte de rua de Campo Grande? Olha, assim, uma das principais mudanças que eu vejo, principalmente no mercado, é que hoje a gente, assim, uma das mudanças é do mercado, que hoje a gente tem tinta para pintar. Então, quando eu comecei, a gente tinha tipo, tinha um spray preto, um spray branco, um spray vermelho, um spray dourado e um prata. Então, a gente fazia algumas coisas que era do tipo, pega uma lata que tem metade de tinta branca e pega outra lata que tem metade de tinta vermelha. Aí você pegava uma caneta esferográfica, desmontava ela, aí você fazia um tubo que passava tinta uma para outra. Só que para isso acontecer, uma lata tinha que estar gelada, outra tinha que estar quente. Aí disso daí a gente fazia uma cor rosa, sabe? Então, tinha essa coisa de, tipo, a experimentação do material ser muito arcaica, sabe? Tipo, Aham. a gente se virava com o que tinha. Então, hoje em dia você tem duas, três lojas, ainda é muito pequeno, mas você tem duas, três lojas que oferecem, tipo, 50 tons de cores. Que, tipo, quando eu comecei, velho, eu falava, caralho, mano, será que um dia isso vai acontecer? Será que eu ficava idealizando essa coisa na minha cabeça, sabe? E hoje em dia é uma mudança que tem no mercado. A gente tem tinta aqui em Campo Grande. Se não tiver tinta aqui em Campo Grande, você pode ligar para uma empresa lá em São Paulo e eles vão mandar tinta para cá e isso vai acontecer. Outra mudança que eu vejo é que tem muito mais gente produzindo. E isso Uhum. é muito massa, assim, sabe? Você vê tem o Curumex, tem o Matheus Carmo, tem, assim, não vou saber se tá todo mundo, tem meu primo Léo, tem muita gente produzindo e produzindo muito bem, e sabendo dialogar muito bem, sabe? E essas pessoas, elas são mais acessíveis, o que era diferente lá quando eu comecei, 10 anos atrás, né? Uhum. Tipo, meu, quem fazia grafite ou pichação, essas pessoas elas não estavam expostas igual elas estão hoje, sabe? Igual eu estou hoje colocando meu trabalho para todo mundo ver, não existia essa exposição e não existia também o entendimento da arte dentro do mercado. Uhum. Então era muito diferente, assim, sabe? A relação que as pessoas, o acesso que as pessoas tinham com o artista, não com a arte, mas com o artista, né? Pô, quem que é esse cara que fez esse trabalho? Puta, até você achar. Naquela época, a galera se comunicava muito pelo Fotolog. Então, isso era Ah, muito massa. Ou era blog ou era Fotolog. Então, a gente tinha também o Fotolog do Mundo Doido também. E era bem massa. A gente sempre alimentava com coisas. O Júnior sempre alimentava com coisas. E eu acho que isso daí mudou. Mudou completamente. Hoje em dia, você consegue acessar qualquer artista urbano pelo Instagram ou qualquer outra rede e o diálogo está muito mais amplo, assim. Então, isso daí mudou muito, de fato, mudou muito. isso é muito legal, porque você consegue, inclusive, através tanto da comunicação quanto dessa amplitude de pessoas dentro desse mercado,
faz com que vocês sempre estejam trabalhando para a sua própria superação também, né? Enfim, de trabalho, né? Rola talvez o que já acontece nas grandes metrópoles, né? Por exemplo, editais com artes urbanas, enfim, para fazer uma fachada de um prédio, né? Eles Uhum. disputam entre si para escolher uma arte final, né? Então, isso, tipo assim, já leva a arte para outro patamar. E eu acho muito interessante esse método de que as metrópoles criaram para fazer uma diferença no cenário da cidade, né? Agora, Aham. pode falar. Você fala. Não, hoje a gente tem uma iniciativa, uma iniciativa das empresas privadas muito grande em fomentar também a arte de rua. Então, você vê, às vezes, um edital Itaú, um edital, sei lá, Natura, e tá crescendo um pouquinho mais. Então, existe o mesmo olhar, assim, tanto da iniciativa privada quanto da pública, de estar colocando essa arte para as pessoas, né? A princípio, você tinha falado que você observava a cidade, enfim, via os elementos que compõem a paisagem, e comentou inclusive do picho. O picho parece que sempre foi tratado de maneira paralela ao grafite depois de certo tempo. Como que você enxerga isso? Pode me explicar? Eu sou uma pessoa que não trabalha com arte urbana, né? Gostaria de entender. Uhum. Bom, na verdade, esse lance de ser do picho ser paralelo ao grafite na verdade, ah, uma visão de fora do que é o grafite do que é o picho, né? Porque, na verdade, é uma questão de querer separar mesmo os dois e falar, meu, esse daqui é legal, esse daqui não, entendeu? Uhum. Sendo que, na verdade, a raiz dos dois é a mesma, né? Eu, por exemplo, quando fazia grafite legal na rua, da mesma forma que o picho é legal. Uhum. Só que aí a gente tem a diferença da estética e da comunicação. Uhum. O picho, ele se comunica muito mais entre as pessoas do picho. Então, é meio que uma conversa entre as pessoas que, que são, de uma certa forma, marginalizadas, entendeu? Então, você tem muita linguagem. Tinha uma época que tinha o... não vou conseguir me lembrar o nome do cara. Mas era um... Mas ele, tipo, ele escreveu a cidade inteira. Me desculpa, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora. Mas ele fez a cidade inteira, assim, e, tipo, era o nome dele a cidade inteira. E ele veio de outra cidade, e ele passou aqui um ano, e ele, tipo, ele pichou a cidade inteira. Você fala, caralho, cadê esse cara, sabe? E conforme ele ia de cidade em cidade, ele ia deixando a marca dele, sabe? Tipo, em Que comunicação. loucura. Outro cara que veio pra cá também, que eu tenho grande admiração, é o Enivo. E ele também é um desses caras que, tipo, a fronteira entre piche e grafite não existe, sabe? E quando ele veio pra cá, ele veio pra dar um curso e a gente ficou muito amigo. E ele, cara, ele, sem sacanagem, ele deve ter feito uns 50 personagens em Campo Grande no período de uma semana, sabe? Então, ele chegou e fez a modificação mesmo na cidade, sabe? Acho que E sei você qual vê você está se referindo. você vê até hoje uns perdidos. Ele é tipo é aquela forma que parece um negro com o formato da África, né? O rosto dele Aham. parece o formato da África. Então, depois posteriormente ele voltou a convite nosso para o festival de Corumbá lá e a gente pintou junto, tal, e foi um processo bem legal. A gente registrou tudo. E ele é um desses caras que não deixa nítida a fronteira de picho e grafite. É tudo a mesma coisa, a gente vai trabalhar da mesma forma, e ele tá tanto no picho quanto no grafite, e isso que é legal. Então essa fronteira mesmo que é vista de fora, assim, de colocar, tipo, picho é isso e grafite é isso, é uma questão de querer separar mesmo, assim, querer colocar dentro de uma caixinha, e que a gente sabe que não convém, né? Aham. É, eu tinha feito um videozinho que falava mais ou menos da parte da expressão, como eu diria, da expressão artística humana mesmo, desde a arte rupestre.
caminhou também junto com a ditadura no Brasil, né? Como denúncia, enfim, como expressão realmente do sentimento. Eu lembro de um picho num prédio de Campo Grande, quando o Chorão da banda Charlie Brown faleceu, eles picharam, porra, Chorão, e todo mundo, era o sentimento que todo mundo tava sentindo, porra, Chorão, né? E assim, na ditadura, muita gente foi presa por causa do picho, né? Eu queria saber se com esse ressurgimento da onda conservadora do país, a arte está sofrendo algum impacto, a arte de rua, né? Olha, eu acho que a arte de rua, vou falar da arte de rua, eu acho que ela não sofre o impacto porque ela sempre teve em oposição com qualquer tipo de governo, entendeu? Então, desde quando a gente estava pintando, desde quando eu comecei a pintar, sei lá, eu nunca tive apoio nenhum e a questão política nunca teve do meu lado, entendeu? Uhum, Então, o que eu vejo mesmo de diferente com um governo com a postura que a gente tem hoje é que as pessoas recebem de forma diferente. Elas uhum, preferem ver o desconhecido como algo a ser ignorado, né? Então, se você chega porventura a pintar um lugar que não é autorizado, a chance de você ser denunciado, ter o seu trabalho ali prejudicado, né? É muito maior, digamos assim, né? Muito maior. Enfim, antes mesmo até do governo ser eleito, a gente teve alguns problemas com a polícia e tal, e com uma amiga minha, inclusive, e já era uma postura muito autoritária, muito desnecessária, assim, então a gente viu e vivenciou algumas coisas que foram bem tristes em relação à postura da polícia com a nossa arte, com a nossa postura ali naquele meio, entendeu? Mas assim, em relação ao governo, acho que a gente sempre foi meio oposição desde sempre, sabe? Independente se é esquerda ou se é direita, a gente está para discutir a rua e as mudanças que tem na rua. Então, o que eu vejo é isso, é uma mudança de como as pessoas veem e como as pessoas aceitam tudo isso, entendeu? uhum. Importantíssimo, inclusive, ter sempre esse questionamento irrelevantemente a quem está governando mesmo, né? Bom, dá para falar sobre o moralismo e arte acessível e democrática? Como que você enxerga o moralismo dentro da cidade? O muralismo a gente pode falar de arte de rua, grafite também, né? Seria meio que Aham, isso, assim. aham. Tá. Cara, se teve uma coisa que o grafite me proporcionou, e eu vejo relato de muitos outros grafiteiros também, é de que a arte de rua, ela faz com que a gente percorra todos os espaços. E isso é impressionante, cara. Isso é impressionante. Para você ter noção, eu já fui desde a periferia pintar até os lugares mais caros de Campo Grande, com as casas mais caras de Campo Grande. Já fui desde também a UNEI, já fiz um trabalho com a UNEI, junto com a galera da faculdade, e também, tipo, já pintei num shopping. Então, se tem um lugar que a gente pode permear, é todos os campos com o grafite. E isso eu acho que é o que mais me fascinou em tudo, em toda essa minha caminhada. Como que eu consegui e desde quem está lá embaixo até quem está lá em cima e conversar com todo mundo de igual para igual, entendeu? Uhum. Muita humildade, com muito respeito em todos os espaços, sabendo respeitar o espaço das pessoas, sabendo respeitar a opinião das pessoas. E eu acho que isso é uma das grandes feitos assim que eu acho que a arte de rua tem, sabe? Esse fato de estar em todos os lugares, para mim, eu acho que é o que ganha, assim. Eu queria só fazer um comentário a respeito do que você falou antes, Claro. sobre o lance que você viu, o lance do chorão, né? Tipo, Ah, sim. a galera pichou. O lance do picho vem muito disso, de tipo ser uma arte de rua espontânea, e isso é uma das coisas que eu gosto muito. E esses dias eu tava com a minha namorada andando na rua, a gente tava
a gente tava passando por uma rua que tinha acabado de ser recapeada, e aí tinha no muro pichado assim, viva o asfalto! Aí eu, caralho, mano, que genial, mano. Que era tipo o sentimento que eu tava tendo na hora, tá ligado? Eu, caralho, eu passo todo dia por essa rua, a rua é uma bosta, mano. E agora que passou, olha aí que massa. E de repente eu olhei pro lado ali, viva o asfalto. Falei, caralho, aí, mano. Puta, mandou uns. Então, Caminha essa muito com o comunicação da rua, sentimento, né? essa vontade das pessoas se expressarem, sabe? Isso não tem o que paga isso, sabe? Isso é muito lindo, sabe? Esses dias também eu moro aqui no Monte Castelo, eu vi bastante coraçõezinhos no poste de vermelho, assim. Aham. Aí eu comecei a ver, caralho, olha que massa isso é novo, né? Que você sabe quando o picho é novo, que a tinta tá bem novinha e tal, tá inteiro. Aí eu comecei a andar, caraca, esse picho é novo. E aí no outro poste outro coraçãozinho, aí no outro poste outro coraçãozinho. Aí eu vi um JC. Aí eu falei, Ah, caralho, JC, mano. Esse daí tá com cara de Jesus Cristo, né? Aí beleza. Aí fui mais uma quadra e tava escrito Jesus Cristo vive, coraçãozinho. Aí eu falei, caralho, aí, mano, que massa. O cara espalhou, tipo, ele fez sucesso, né? ele Na fez um mensagem dele, no caminho, que ele. inclusive, né? Foi Meu, porra, o genial. que é isso? Independente do que a pessoa pensa, sabe? A cidade é comunicação, cidade é viva, cidade não é só concreto, né? Aham. E isso é genial, né? Enfim, eu fugi um pouquinho do Não, eu raciocínio aí. adoro falar sobre picha. Aqui tem desse mesmo pichador, não sei se é assim que se fala, né? Se refere à pessoa, mas aqui tem o Amor Salva, né? Eu tirei foto, coloquei nas minhas redes, inclusive, e até outras pessoas falaram: ah, mas a gente não pode ser só amoroso, a gente também tem que ter um pouco de ódio, não sei o quê. Não, cara, deixa o ódio com eles, velho. Eu acho que, tipo, não tem nada mais subversivo e nada mais revolucionário que o amor, né? E, assim, É, essa parte também é legal das diversas interpretações que a gente pode fazer sobre uma mesma mensagem escrita na mesma cidade, né? Então, enfim, acho muito fantástico quando a gente pensa e quando tem uns flagras, assim, dentro dos artistas de rua de, enfim, como você disse até do percurso que ele fez para você chegar até a mensagem, eu gosto muito, né? Eu me sinto muito mais pertencente daquele lugar. Eu sei onde está aquele uhum. bicho, eu sei de quem que você está falando. Isso é muito legal, isso é muito próprio, né? Só quem vive naquela cidade sabe que existe aquele artista, né? Exatamente. Esse fato aí do espontâneo, da arte de rua ser uma coisa espontânea, tem um valor muito grande. E eu divido uma opinião que vários outros artistas de rua têm essa opinião, e é uma das coisas que a galera não gosta no picho, por exemplo, é toda essa violência, né? O picho, ele também vem carregado dessa violência, dessa coisa um pouco mais agressiva, Uhum. tal, vamos meio que destruir, vamos, né? Ele também tem isso, né? E aí eu divido essa opinião com outras pessoas também, que é uma coisa que a arte de rua, a arte de rua, ou o picho, ou essas formas mais espontâneas de, de manifestação, elas acabam perdendo um pouco quando é muito agressiva, sabe? Então, o jovem, às vezes, ele vem com uma agressividade de casa, bate de frente, só que, meu, a porrada contra vai ser muito maior, Aham. entendeu? Sim. Então, então, eu sou mais a favor daquela ideia de vamos trazer um sorriso, vamos quebrar uma rotina com cor, do que aquela ideia de, tipo, a gente vai ser contra o sistema, vamos... Mano, você não vai ser. Que tal Desculpa, despertar, você não... né, um sentimento, Vamos... despertar a consciência das pessoas com uma boa ideia? Eu acho Exatamente. que é muito mais Exatamente. interessante Então, do essa que. ideia de levar mais amor, ou, assim, eu acho que esse cara do Jesus Cristo aí vive, eu acho que ele pregou mais do que muito pastor, Ah, velho. Tipo, sim, desculpa os pastores online, mas, meu, porra, atingiu muitas pessoas, me atingiu, eu claro. que não sou, eu não tenho uma religião, entendeu? Tipo, porra, me atingiu. Eu falei, caralho, mano, aí, ó, esse cara fez Jesus Cristo viver, entendeu? Então, muda, Massa. muda o contexto todo, né? É É didático, fantástico. né? Inclusive. Aham, sim. Agora, inclusive falando também sobre a cidade, né?
São Paulo é a referência da arte urbana, né? Em matéria de grafite, de picho, enfim, de stencil, inclusive, lambe-lambe. São Paulo explode, né? Quando eu fui para São Paulo, eu, na verdade, nem tinha vontade de ir para São Paulo. Eu sou vinda do Rio, então existe um Uhum. ranço bairrista em mim, né? Mas, enfim, eu acabei chegando a São Paulo porque a universidade teve que me levar, me obrigar a ir, né? Eu fui apresentar um trabalho lá. E eu não era bolsista, eu não tinha um centavo no bolso. E aí mas assim, meu sonho sempre foi ir para o MASP e conhecer, até porque é de uma arquiteta mulher, enfim. Falei, eu vou. Quando eu cheguei na bilheteria, eu descobri o valor. Tipo, meia entrada era R$ 40. Para mim era impossível naquele momento, porque eu tinha que escolher o que comer, enfim. Mas eu não fiquei triste, porque apesar de ter uma exposição que eu gostaria muito de ver, cara, São Paulo é uma cidade, assim, é uma galeria céu aberto, que foi o nome que eu dei até para nossa conversa, né? Tem grafite em todo lugar e dá vontade de você explorar cada ruazinha para você ver se encontra alguma coisa e você encontra alguma coisa, né? E assim, nessas idas e vindas, eu não gastei R$ 40 com o MASP, só que eu devo ter gastado uns R$ 40 pela cidade, indo consumir uma água, consumindo alguma coisa. Você acha que dá para falar sobre o grafite como uma possibilidade de turismo paisagístico? Eu acho que não, eu acho que eu não só posso falar como uma possibilidade, como já é uma realidade. Como você falou, São Paulo ele é um exemplo disso, mas eu acredito que ele não é só um exemplo disso para nós do Brasil, como para o mundo inteiro. E um exemplo disso é o Beco do Batman, né? O Beco do Batman recebe mais de 2.000 pessoas por dia, lógico, antes da pandemia, né? Então, era um lugar que, quando chove, tem enchente e ninguém resolve. E hoje em dia a gente tem um dos lugares mais explorados na Vila Madalena. Então, todo o redor mudou, entendeu? Pô, a Vila Madalena, hoje você vai lá, é certo esse roteiro. Você vai na Vila Madalena, você passa no Beco do Batman, você vai nas galerias que tem ali ao redor, você vai nas lojas, você vai nos bares que tem ali, é um bairro muito boêmio. Então, não só vejo isso, como a gente já vive isso e eu acho isso fantástico. E essa é uma das pautas mais principais da arte de rua, como ela transforma o ambiente, como ela transforma o mercado, como ela transforma o turismo também, né? Eu acho que a gente tem uma tendência muito grande de viver mais a arte de rua como turismo do que o próprio artesanato. Eu tô chutando aqui, mas, sabe, é uma tendênciazinha que eu vejo que pode ser muito, muito forte daqui para frente, sabe? Lógico, o artesanato nunca vai deixar de existir, ele sempre vai passar de uma geração para outra, só que a visibilidade que a arte de rua está tendo, que ela se coloca, que ela se mostra, é muito maior, né? Aqui em Campo Grande a gente tem um ensaio disso também, né? A gente vê ali a nossa orla ferroviária, ela começou com vários artistas tomando o espaço, pintando. Eu pintei ali 2, 3, 4 vezes. Vários outros artistas pintaram ali. E é um trabalho de formiguinha, na verdade, né? As coisas vão acontecendo devagarzinho, assim, né? Eu acho que ainda falta uma energia a mais, lógico, sempre falta uma energia a mais, mas eu acho que é uma questão de tempo também. As coisas não acontecem da noite pro dia, né? Mas com certeza, sim, a arte de rua, ela já é turismo aqui no Brasil e no mundo, com certeza. E assim, a gente tem alguns Ah, deixa, eventos. deixa eu Pode falar, claro. Deixa eu falar uma coisa só. Em relação ao que você vivenciou, por exemplo, no MASP. Eu fui para São Paulo também, fui com minha namorada para lá, e eu, durante toda a minha trajetória na faculdade, a galera se reunia, juntava uma grana e ia para Bienal, de 2 em 2 anos. Então a galera sempre fazia esse rolê. E aí eu nunca tive condição de ir, nunca tive dinheiro para ir, porque, né, tinha outras prioridades. Não trabalhava naquela época, enfim, estudante quebrado, né?
Até que rolou esses tempos atrás essa oportunidade de ir, né? Cara, vai ter a Bienal, falei pra minha namorada, vamos, vamos. Aí a Thaís falou, vamos, então vamos. Aí fechou, vamos. Aí eu com aquela minha expectativa, pá, lá em cima, mano. Cheguei lá na arte, puta, arte conceitual, arte dos anos 80, arte dos anos 60, uma discussão, pai, você tinha que ler, você tinha que interpretar, você tinha que não sei o quê, já cansei. Falei, caralho, mano, como que a comunicação de uma Bienal hoje é tão difícil? É muito difícil, cara. É Você chega muito numa elitista, Bienal, né? você vê coisas repetitivas, você vê coisas maçantes, e isso, eu vejo isso como um problema, sabe? Claro. Porque você acaba atingindo só um público e, e esse público, ele acaba tipo, pô, vou ver, assim, não desmerecendo obra nenhuma que tinha na Bienal, Uhum. mas grande parte das coisas eram coisas repetidas, sabe? Então você ia lá, via uma discussão sobre um artista negro que falava da sua religião de origem, né? Pô, fantástico, velho, fantástico. E aí você fala, pô, que discussão massa. E de repente você vê um galpão inteiro que é só aquilo lá, sabe? Tipo, transformando o artista num espaço muito grande com a mesma discussão sempre. Uhum. Então, eu acabei, sabe, me sentindo isso. Até minha namorada tá comentando aqui, ó. É difícil de comunicação mesmo, essa. Não, mas eu compreendo a Então, crítica. É que assim, não é que não tenha que existir a Bienal. Eu não entendo isso. Ela tem que existir, né? Também. Mas eu aham, acho que tem que se aham, levar a arte para aquela pessoa que não consegue ainda entender toda exatamente. aquela arte, né? E assim, só pessoas que já estão bem introduzidas dentro da arte, a gente conseguem compreender, tipo, que tem teoria literária, teoria da arte, que tem história da arte. Enfim, é arte para artistas acadêmicos, né? Eu acho que é uma Exatamente. outra Aí pegada. é outra pegada. E aí o que rolou, que foi muito louco, é que a gente saiu de lá, acho que eu não lembro se a gente chegou lá de manhã e saiu meio-dia, ou se a gente foi o dia passado, ficou o dia passado inteiro, foi alguma coisa assim, foi muito intenso, sabe, a Bienal. E aí a gente saiu meio-dia, e aí eu falei, cara, eu acho que tá rolando a Bienal do Grafite. Aí eu dei um Google assim, aí, caralho, tá rolando a Bienal do Grafite, vamos! Aí vamos, aí Massa. tava eu, o Lucas e a Thaís, e a gente foi. Cara, eu cheguei lá, meu, te juro, eu deveria ter ido só pra lá. Sério, eu deveria ter ido só pra lá. É arte de rua, feito pela periferia, feito pelas pessoas da periferia, e, meu, com um grau de riqueza que, meu, podia juntar todo mundo da Bienal, não ia dar aquilo lá. Te Uhum. juro, te juro. Aí até está falando, a Eu gente tô foi 2 dias compartilhando. mesmo, a gente foi um dia inteiro, e aí outro dia a gente foi a metade, e aí a metade do outro dia, desse mesmo dia, a gente foi na Bienal do Grafite. Cara, foi incrível. Eu fiquei assim, e R$ 0, sabe? Tipo, não pagava nada para entrar. E uma arte que você não só se reconhece ali, se vê representado, como você lê essa arte, sem precisar de um texto, sem precisar de uma coisa longa. Cara, Uhum. assim, foi um dia para mim que desmontou assim um conceito de tipo, meu, o que eu tô fazendo é uma coisa massa, é uma coisa legal e eu não tenho que depender de uma galeria para estar, tipo, só reforçou o que eu já tinha comigo, assim, sabe? O lugar do Uhum. artista de rua é na rua mesmo, a galeria é só um contexto, sabe? Uma hora vai, outra hora vai e assim fica. E aí essa é uma experiência que eu tive, que é bem única, e eu compartilho com todo mundo, grande parte dos meus amigos sabem disso, que é, que é essa, cara. Tipo, eu tive uma sensação de comunicação muito maior dentro da Bienal do Grafite do que na Bienal normal, entendeu? E essa Bienal, ela tem uma importância muito grande, mundialmente, sabe? São Paulo é um ponto de referência para a Bienal do Grafite. Então, Que legal. Eu não sabia que mais uma rolava. conquista dos brasileiros, assim, tipo, meu, fenomenal, sabe? Pô, massa Fenomenal. pra caramba. Agora eu tô louca pra voltar pra São Paulo.
Só para pelo Por menos favor, fique prestigiar por dentro. essa Se você Bienal. souber da Bienal do Grafite, vá na Bienal do Grafite. Todo mundo que está aqui, não vá na Bienal, vá na Bienal do Grafite. Quer dizer, vá nas duas e tire suas conclusões. Perfeito. Inclusive a Carol falou aqui sobre a minha irmã, a Carol Sar também falou, né, sobre as artes que andaram acontecendo na Bienal de São Paulo. Algumas foram bem, bem polêmicas, utilizando do sacrifício animal, enfim. Não, não Uhum. me representa, eu diria, sinceramente, né? Eu que vim do Taquaral Bosque, que é lá na Zona Norte, que, enfim, passar para um lugar que tem ar-condicionado, não me representa. Eu sou mesmo da rua, eu gosto mesmo de ver as coisas acontecerem e que me toque de alguma forma que eu me identifique mais, né? É, Uhum. a gente tinha conversado, particularmente pelo Zap, eu acho, enfim, falando sobre alguns impactos que o grafite trouxe para em algumas cidades em âmbito mundial, né? Tiraram Uhum. alguns lugares, inclusive, periferias que passavam por situações bem precárias, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso para as Uhum. pessoas? Claro, eu até fiquei de levantar esse, que eu não me recordo o nome das ruas, mas a gente tem dois casos parecidos com o que é o Beco do Batman, que um fica em Los Angeles e outro fica em Londres. É, eu sei disso porque o mesmo um dos artistas daqui do Brasil que chama Binho, que é uma das grandes referências do grafite aqui no Brasil e no mundo, né? Ele participou dessa ação lá em Los Angeles que transformou uma avenida inteira, todo mundo pintou nessa avenida e o grafite, enfim, tomou sua posição e transformou o lugar. Então, aqueles lugares que tipo estavam abandonados e foram tomados pela arte, realmente transformaram o lugar, né? E em Londres também tem um circuito assim, que era um espaço todo abandonado e que a galera se mobilizou para ir lá e pintar. E hoje em dia é ponto de referência também. O caminhãozinho faz a volta lá, deixa os turistas, todo mundo bate foto e tal e volta, né? Aqui em Campo Grande, o lance da gente ter a orla ferroviária, ela também é esse projeto, sabe? Ele também tem essa função, assim. Você vê, acho que todo mundo que vai ali na Morada dos Baís dá de cara com aquele painelzão gigante do Manuel de Barros, velho, que é fantástico. O trabalho de um amigo meu, Luiz, é fantástico, o trabalho é fantástico, velho. Não tem como não fazer parte de uma rota, entendeu? E tá do lado, né? Então, realmente, o grafite tem esse passo, o grafite tem essa função de transformar o espaço, né? E é muito, muito massa. Não só os espaços, como também o comércio, né? Muitas das pessoas que vêm aqui acabam passando lá pela Loopland, por exemplo, que é um lugar que eu pintei, né? Então transforma também o espaço, é tipo, caralho, mano, tô vindo aqui num lugar que é uma galeria também, né? Então a gente vê não só a transformação do espaço público, como em espaços como esse tipo que eu comentei, né? Você falando agora do seu trabalho, eu inclusive estava falando também sobre ele, tanto da Loopland como da MyCooks, ali também na Thaís, enfim. Você tem uma pegada muito própria, eu pelo menos percebo, né? Você segue algum estilo, enfim, você já sabe qual que é o seu nicho da arte urbana? Então, assim, no grafite, a gente tem alguns estilos, alguns estilos de grafite, né? A gente tem, eles colocam, tipo, como uma linha, assim, a gente tem o bomb, que são umas letras mais arredondadas, né? Ah, verdade, a Kombi da Lauren, transformou também o circuito de brechó. Que Verdade, a gente legal! pintou a Kombi da Lauren. Então a gente tem as letras, né, que são essas. Tem algumas divisões das letras. Então a gente tem umas letras que são mais arredondadas, que chamam bombs. A gente tem umas letras que são mais abstratas, mais trançadas, que chama Wild Style, seria o estilo selvagem, né? E a gente tem os personagens, que é o lugar que eu me adequei melhor, assim, e que eu gosto muito. Então, quando eu comecei a desenhar
personagens, eu tive esse encontro, assim, falei, caralho, é os personagens que eu gosto. E desde sempre eu comecei a desenhar personagem. E fora do grafite, eu comecei a me especializar também em desenhar personagens para cartoon. Então, trabalho com isso, trabalho com ilustração de cartoon, montando cartoon, ilustrações de diversos tipos também. E eu acho que isso consolidou em mim uma identidade, sabe? Uhum. Essa identidade acabou se reforçando pelo fato de eu trabalhar com personagens. Uma coisa que é muito legal desse lance da identidade do grafite é que uma pessoa ela vai tão a fundo naquilo, tão a fundo naquela ideia, aperfeiçoando aquele desenho que ela fez, a repetição também que a rua traz também, de sempre pintar o mesmo para ter uma marca na rua. Isso condensa uma identidade no artista, né? E aí até vi recentemente um artista comentando a respeito disso, que quem tem identidade não tem concorrência. E eu, caralho, velho, é verdade, mano. Assim, a gente tem vários artistas aqui em Campo Grande que também trabalham com grafite, que também pintam, que também estão no mercado. E, meu, eu não sou concorrente deles, tá ligado? E eles não são meus concorrentes. E isso é fantástico, cara, porque realmente, de fato, é uma personalidade tão forte, tão concentrada, que eu não preciso concorrer com ninguém, entendeu? Tipo, se a pessoa quer o meu trabalho, ela vai querer até o fim, entendeu? Então, esse lance de ter uma identidade é algo que eu tô forte em mim, mas que eu tô fortalecendo cada vez mais, assim. E eu acho muito importante. É uma das Claro. coisas mais importantes na arte de rua e para quem está começando, é super importante. Inclusive, quem ainda não conhece o Lupilente por aqui, conheça. É muito legal. Os personagens que você criou, para além de uma estética, eles remontam como se tivesse uma personalidade mesmo. Eu consigo imaginar, enfim, a pessoa daquele personagem, a conversa com aquele personagem. Um é mais calminho, outro é mais descolado. Enfim, isso é muito bacana mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, é muito bacana. Obrigado. Eu recentemente agora, vou até fazer uma merchan aqui para quem está aqui. Olha lá, ó, tá aqui, ó, Forneria 67, era de você que eu ia falar, cara. Que massa. Acabei de pintar a Forneria 67 lá e os caras me receberam super bem. E a gente montou o personagem lá para eles vão lançar agora há pouco. E também é um trabalho que eu fiquei muito contente e que me motiva muito mais a trabalhar é quando a pessoa sabe o que ela quer e ela acha em mim a solução para o trabalho dela. Eu acho que isso é o que faz fazer sentido para mim, entendeu? Uhum. Pô, eu fui lá, a gente montou o personagem, pintou o personagem na parede dele e, meu, ficou show, ficou massa. E assim, nada vai me pagar quando o cara olha para aquilo assim, com o olho brilhando e fala, mano, você pegou a ideia e você fez e ficou fantástico, sabe? Eu acho que para mim isso é impagável. Eu prefiro fazer esse tipo de trabalho que qualquer outra coisa, assim, sabe? Que Eu acho que massa. tá mais no processo inteiro, no todo. Você vê a Lauren comentando sobre a Kombi dela. Meu, a Kombi dela é, assim, modéstia à parte, é muito massa, cara. Muito legal, ficou super chamativa. E assim, é as pessoas querendo, sabe? Eu acho que isso que me dá uma força, assim. Eu ia Demais. perguntar justamente A minha qual. namorada aí, ó, falando do forninho lindo, ela me ajudou a fazer o forninho. Eu ia justamente perguntar o que era mais satisfatório em todo o processo do trabalho. Acho que você acabou já respondendo, inclusive, né? Com certeza essa parte era melhor. Assim, e rola um lance, até falei pra galera lá, ela a Ju também é dona da pizzaria lá, e também a Ju, né? Aí é legal que começa a pintura, assim, existe meio que um pé atrás ali de quem está te contratando, né, tal, assim, será que a gente confia mesmo nesse cara, tal? Será Aí que vai começa a ver uns captar? rabiscos, começa a ver aqueles rabiscos, aquela coisa estranha, você fala, caralho, mano, tá meio estranho esse negócio. Aí, de repente, pá, o bagulho toma forma. Aí você, caralho, mano.
Não acreditava que ia dar nisso, mano. Cara, que Então, muito legal. Ó, meu legal. amigo Luiz entrou aí agora. Salve, Luiz. Deixa eu tinha Bacana. separado outra pergunta. Ah, tá, uma pergunta que passou, que a gente foi se envolvendo na conversa, aí tá meio embaralhado já o Aham. roteiro. Mas vamos lá. Ah, mas pode retomar. Retoma que a gente conversa de novo. Uma pergunta que eu ia falar para você é que, por exemplo, lá em São Paulo, a Jason Doria pintou de cinza alguns grafites, inclusive históricos, em São Paulo, né? Foi um momento bem dramático para a arte de rua. A justificativa era poluição visual. O que você tem a dizer sobre o que é poluição visual? Bom, vamos lá. É, Bom, a gestão Dória, né? que Inclusive, ele participou de uma entrevista, eu vi uma entrevista dele na TV, que a galera falou assim, bom, sua gestão mudou, não sei o quê, São Paulo e tal. O que que você acha que você fez errado? E aí ele assumiu o erro mesmo de não ter aberto diálogo com os artistas de rua, e que isso realmente foi a cidade cinza, né? Isso daí, enfim, virou um documentário e tal. E ele não e as pessoas não têm noção de quanto valioso é a arte de rua para São Paulo. As pessoas não têm essa noção. E pintar de cinza matou a história de uma galera, assim, sabe? A arte de rua, de fato, ela é efêmera, ela sempre vai estar se renovando, mas isso foi, assim, digamos, trágico para a cidade, assim. Vários trabalhos, várias coisas deixaram de existir por causa dessa postura, né? Na época eu discuti muito, discuti com outros amigos, inclusive amigos da publicidade e tal. E matou um pedacinho de São Paulo, né, cara? Deixou a cidade cinza, deixou a cidade sem cor, foi criticado por muita gente. De fato, eu acho que a poluição visual ela é uma das menores problemas de poluição que uma cidade pode ter. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem a poluição, que é a poluição do lixo da rua, dos entornos, né? Que a gente tem, a poluição do carro e a poluição sonora. Putz, a poluição sonora é uma das piores que eu acho que existem, assim. Uhum. Pô, você tá andando numa rua ou você mora num apartamento que é do lado de uma avenida e você não consegue ter sossego, não consegue ter paz, sabe? E, e o que incomoda é a poluição visual. Eu Então, tenho uma assim, coisa para falar sobre poluição visual. Acho que poluição visual é, por exemplo, alguns outdoor honrando o presidente atual, honrando o Ministério Público e a Lava Jato, né? Enfim, com cunhos completamente é, de interesse mesmo particular, né? Os outdoor comercial não é poluição. Mas um grafite eu acho que existe uma grande discussão em cima disso, né? exatamente. Inclusive, teve um pichador que começou a pichar a Dória, né, nas paredes cinzas, assim, fez um Dória grandão, assim, achei legal. Mas cara, por exemplo, levando em consideração os nossos sentidos. Se você não quiser ver, você desvia o olho. Se você não quiser ouvir, você não tem como não ouvir, você vai ouvir. Por mais que você feche o ouvido, você vai ouvir. Se você não quiser sentir o cheiro da fumaça, também não tem como, você tem que respirar, entendeu? Então, assim, meu, das poluições visuais, assim, até uma sobrecarga de fachadas de loja, até isso eu acho que, tipo assim, meu, é um dos menores problemas que a gente tem, de fato, assim. Se você quer combater poluição, não é esse o caminho. Eu concordo. E tem um artista que eu gosto muito e que tem muita voz no grafite nacional, que é o Paulo Ito. E ele também fez duras críticas ao grafite, né? Inclusive tem uma charge bem legal, não sei quem é o artista, que tem um grafiteiro sendo preso por poluição visual do lado de um rio cheio de lixo. Então, meu, qual que é a função disso, sabe? Sim. Eu acho que é por parte ignorância, assim, muita ignorância. Em São Paulo Então a gente fica aconteceu e no nesse. Rio também, né? Pintando os murais do Gentileza, né? Que existem desde a década de 70. Foi uma coisa bem Então, triste. A gente está perdemos nos uma obra minutinhos que é uma das. finais.
Daí eu tô com medo da É? gente. Você... Quando a gente ficou numa situação lá de uma live minha que eu extrapolei o tempo, derrubou e eu não consegui Uhum. salvar o vídeo. E eu gostaria muito que você salvasse esse vídeo pra gente. Ah, não, claro, vamos salvar sim, vamos salvar sim. Uma coisa que eu ia falar. Ah, tá. Deixa eu aproveitar o tempinho e falar o seguinte. Segunda-feira tem outra live, só que aí dentro do meu canal, só que vai ser no meu Facebook. Uhum. Então, me Uhum. adicionem lá, vai ser bem importante, vai ser legal. Vai ser com o Wiki Bochak, também um artista urbano, outra pegada, ele é mais escultórico, né? Mas também um cartunista como Uhum. você. E é impressionante como ele também tem uma afinidade de pensamentos com você. Mas ele também tem uma experiência que é muito válida, né, a nível mundial, para procurar soluções de como, por exemplo, a gente pode pensar como o Estado pode se incentivar mais a prática urbana da arte, como ele vive no Rio de Janeiro, ele tem também artes em Nova York, enfim, ele vivenciou muitas outras possibilidades, né, de, enfim, da gente poder estimular a arte urbana. E aí eu queria convidar todo Uhum. mundo, quem puder, ou me seguir no Instagram para se lembrar, me adicionar no Facebook, eu tô como Uhum. Juliana Sar também. Bacana, então é isso aí. Todo mundo que está assistindo a gente aqui, por favor, sigam o Juliana Sar também. E os meus amigos, por Por favor, favor, sigam. também sigam Rafael Mareco. Uhum. E eu acho que a gente Deixa tem. eu te falar uma coisa. Claro. Quero te parabenizar também pelo trabalho, pela abertura assim de um diálogo com pessoas que estão pensando na cidade, estão pensando não só a cidade, mas como as pessoas vivem, como as pessoas lidam com a cidade, né? Você está entrevistando aí várias pessoas, né? Então, quero te parabenizar aí Ah, pelo obrigada. trabalho, pela Ah, iniciativa. imagina. Enfim, eu estou entrevistando pessoas que eu tenho uma grande admiração. Eu acho que foi. Existem algumas coisas que a pandemia deixou que é até uma aproximação de pessoas que, tipo, eu não conhecia você. E para conhecer você só com a pandemia que eu pude me Exatamente, aproximar, assim. exatamente. Então, assim, tem coisas que a Exatamente, gente isso é pode verdade, isso é verdade. aproveitar. Inclusive, essa conversa que eu particularmente achei muito rica para mim, produtiva para mim, eu acho que pode ter sido produtiva também para quem assistiu, né? E, Uhum. enfim, as tecnologias estão aí para nos ajudar de alguma forma. Exatamente. Eu não estou contando o tempo, mas quanto tempo a gente tem? Não sei. Eu acho que 3 minutinhos. 3 minutinhos? Bacana. Então é isso. O Bom, eu não quero tomar do seu que tempo mais? também. Eu acho que conseguimos fazer uma boa live. A galera interagiu. Obrigada, gente, por ter ficado até aqui com a gente. Foi muito massa a interação de todo mundo, a contribuição também de todo mundo. E é isso aí. Bacana. Depois você me manda esse vídeo Você vai compartilhar, né, esse vídeo no seu canal também, né? Vai estar no lá para a galera YouTube. que quiser assistir. Eu não Aham. consigo Peraí, compartilhar. rapidão, deu 25 segundos aqui, eu tenho que encerrar antes. Tem que. Beijo. Tchau, Tchau, gente. gente. Então, um beijo, até mais. Valeu, tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.